Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Cliente, um espaço onde você encontra muito conteúdo sobre experiência do cliente, empreendedorismo, desenvolvimento humano e carreira. E por aqui eu estou sempre muito bem acompanhada com especialistas que vão dividir comigo e com você suas boas práticas e seus desafios. Hoje eu converso com Alan Deveza, arquiteto, gerente de produto e gerente de marketing na RJZ Cyrela. Alan, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar conversando aí com vocês. Que bom, Alan. Alan, a gente vai falar hoje sobre as novas tendências do mercado imobiliário, você que é um grande especialista no mercado, e eu queria já começar essa nossa conversa falando um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma crise sanitária por conta do Covid, mas mesmo assim a gente observa o mercado imobiliário num processo de bastante aquecimento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente, que você acredita ter promovido esse movimento. Bacana, Giovana. Pergunta muito interessante. Eu vou passar uma visão muito minha, né? Acho que é uma coisa... Acho que é um momento que a gente está passando onde as pessoas fizeram uma reavaliação de muitos valores com os quais elas tinham, né? Então, as pessoas passaram a reavaliar o que tinha importância na vida delas. Então, a gente notava, sei lá, pessoas que não estavam vendo os pais há bastante tempo, e aí, quando essa crise sanitária chegou, elas não podiam mais ver os pais, elas começaram a notar o quanto aquilo ali tinha valor, quanto aquilo ali era importante. Trazendo isso para o mercado imobiliário, qual é a minha visão sobre o tema? As pessoas gastavam dinheiro com viagens, gastavam dinheiro com jantares, com roupas, e aquele momento já não era mais tão importante você estar andando com uma roupa cara, ou uma roupa da moda, ou você poder fazer um jantar fora de casa, e muito menos viajar em função de todas as limitações que o momento trazia. E mais do que isso, as pessoas passavam a estar dentro de casa. Obrigatoriamente, as pessoas tinham que estar dentro de casa. Então, o somatório desses fatores, então, deixar de gastar dinheiro com algumas coisas, somado à necessidade, quase que obrigação de estar dentro de casa, fizeram as pessoas terem um novo olhar sobre a sua residência. Então, elas começaram a notar as limitações, começaram a ver seus sonhos, né, necessidades, e esses três fatores começaram a fomentar essa vontade de estar comprando seu apartamento próprio, estar se mudando ou estar reformando a sua unidade. Então, acho que esse momento fez as pessoas reavaliarem suas prioridades e uma delas passou a ser a sua própria moradia. Entendi. E eu também observo, você me corrija se eu estiver errada, Alan, que a gente também teve uma questão de facilitação do crédito, né, para que isso acontecesse. Sem dúvida alguma. Então, além dessa questão que você está trazendo, os juros, historicamente, são os mais baixos que nós tivemos aqui no país. Então, essa facilidade do crédito, somado a essa condição externa que nós estamos vivendo, onde as pessoas têm um novo olhar sobre a sua residência, o somatório dessas duas situações ligaram aí a turbina do mercado imobiliário. Um casamento perfeito, né? Certeza. Para o brasileiro que historicamente sempre se valorizou muito ter um imóvel próprio, né? Aqui no Brasil, o imóvel sempre foi uma coisa muito difícil para a maior parte da população. O déficit habitacional aqui ainda é muito grande. E alguns programas bacanas do governo, né, como Minha Casa Minha Vida, que hoje está sendo chamado de Casa Verde e Amarela, universalizaram a possibilidade da aquisição da casa própria por pessoas que até então não tinham essa condição de adquirir essa moradia. E hoje em dia, em preços muito competitivos em relação ao aluguel. Então, hoje o cara já faz conta e muitas vezes é mais interessante ele ter sua casa própria do que ficar pagando um aluguel, bastando ele equalizar determinadas contas da sua rotina, do seu cotidiano.
Bacana. E, Alan, puxando muito assim para a sua especialidade, para o que você atua diretamente, para tudo que você tem visto, fala um pouquinho para quem está nos assistindo agora, o que você acredita serem as tendências mais relevantes no setor de habitação daqui para frente? Então, Giovana, assim, eu acho... Bom, vou contar um breve histórico. Acho que de 15 anos antes desses 15, né, vamos reformular, tá? Nos últimos 15 anos, a gente nota uma profissionalização muito maior das empresas no quesito olhar para o cliente. Qual é a minha análise? Antes, as construtoras, incorporadoras faziam prédios, até com áreas comuns interessantes, só que sem um público-alvo definido. Então, elas faziam um projeto e era aquilo ali, né? Tinha um empreendimento, quem quisesse comprava, mesmo não atendendo a todas as necessidades, sonhos e anseios desse cliente. O que a gente tem notado nos últimos 15 anos, até com o incremento de pesquisas de pós-ocupação, pesquisas como com a metodologia do NPS, etc., o que a gente começou a perceber do mercado como um todo? Uma profissionalização maior, na verdade, um olhar muito mais focado nessas necessidades do cliente, de forma a você atender as expectativas dele, que isso já, enfim, gerava possivelmente novas vendas, né? Seja ele recomendando a empresa para um amigo, seja ele fazendo um upgrade da sua unidade com a mesma empresa, uma vez que a empresa atendeu as necessidades dele. Também evitando problemas de manutenção, de pós-ocupação, de alguma insatisfação do condomínio para com a empresa. Então, esse avanço do mercado, na verdade, eu entendo que foi um ganha-ganha para todas as partes. Então, o cliente ficou mais satisfeito e as empresas também, as empresas que olhavam para o cliente dessa forma especial, passaram a ter ganhos, seja com novos clientes, seja evitando problemas com aqueles empreendimentos anteriormente entregues. Então, esse olhar, eu acho que a grande tendência hoje que eu noto dentro do mercado o foco tem que ser 100% no cliente. Vou dar um exemplo. Eu acho inimaginável no Rio de Janeiro a gente ter qualquer empreendimento, seja ele para qual faixa for, né, de renda, sem uma piscina. A gente mora num Rio de Janeiro que é verão o ano inteiro. Então, você fazer um empreendimento sem piscina, assim, você está, dependendo do nível do empreendimento, economizando, mas será que você não poderia estar economizando em outra coisa, trazendo uma coisa tão básica para as necessidades do carioca, que adora pegar uma praia, pegar uma piscina, pegar um sol, enfim, eu acho, esse tipo de olhar, eu acho que cada vez mais tem se tornado constante nas principais empresas do mercado. E tudo que você fala só vem a confirmar a importância de uma estratégia que hoje só ganha espaço, que é o próprio Customer Experience, que fala exatamente disso, né, do olhar do cliente. A gente hoje não fala mais do foco no cliente, mas sim o foco do cliente, né? O que é o foco do cliente? É justamente essa visão outside in, é a visão que traz para dentro da empresa o que o cliente tem para nos falar, para melhorar o nosso produto, para trazer eficiência para os nossos processos, para diminuir nossos custos. Hoje, se a gente consegue, numa empresa, trazer uma melhoria de custos, por exemplo, até custos com o próprio marketing, você mesmo pode falar muito bem disso, né? Porque a partir do momento que a gente tem um crescimento orgânico, como você falou, que a gente valoriza um crescimento orgânico, que a gente potencializa um crescimento orgânico, trazendo melhores condições para o cliente te recomendar e comprar de novo, uma visão de upsell, de cross-sell, a gente consegue, muitas vezes, diminuir um pouco as despesas com ferramentas para marketing que não, né, para o marketing distribuído, pago, por exemplo, além de melhorar a eficiência do nosso próprio processo. E fazer aquilo que o cliente quer, né, Alan? Fazer aquilo que o cliente está dizendo para a gente que ele precisa. Então, se antes a gente tinha foco no produto, foco nas vendas, foco na própria indústria, hoje em dia é um olhar
muito para o que o cliente está dizendo para a gente que ele precisa. Muito bacana. Concordo 100% com tudo que você está falando. Legal. E Alan, a gente também precisa olhar, né, quando a gente fala aí, contextualizando tudo que você falou até agora, queria que você citasse um case de inovação que você vivenciou ou que você foi envolvido de alguma maneira nos últimos tempos, que já apontava para esse olhar para o cliente ou para esse olhar desse movimento que a gente está vendo hoje na indústria. Bacana, essa pergunta é muito legal. Eu gosto sempre de contar um caso. Há uns anos atrás, acho que 2015, 2016, estava lendo um artigo que falava justamente sobre essa questão do olhar do cliente, né? O que o cliente deseja e como é que, a partir do momento que você atende o olhar dele, como há um envolvimento emocional dele com esse produto que você está ofertando. Então, eu estava lendo esse artigo na época e falei, cara, como é que eu posso aplicar isso dentro do nosso mercado imobiliário? Que é um mercado, assim, como é que eu vou fazer isso, né? Porque o cara, eu preparo um projeto, preparo um produto, marketizo ele e o cliente compra. Como é que eu vou atender ele naquele momento, sem ser simplesmente dando a ele a opção de trocar, às vezes, um piso de casa e tal, que isso já era corrente, né? Como é que eu posso fazer alguma situação de inovação? Então, o que a gente fez? A gente tem um empreendimento na Zona Norte, que é até de média renda, um empreendimento bem bacana, até o nome dele foi Choice, né, de escolha. E o que a gente propôs nesse empreendimento? O cliente, desde a largada, era apresentado para ele as áreas comuns do empreendimento, piscina, churrasqueira, salão de festas, etc. Mas para cada um desses espaços eram dadas duas opções bacanas, que as duas já agradavam a ele, né? Em vez da gente simplesmente oferecer uma opção, como a gente apresenta todos os projetos, a gente oferecia duas para cada espaço, e o cliente era informado que ele faria a escolha desse espaço no momento XYZ, né? Entre o período do lançamento e a construção tem um bom período de tempo, então ele ia ser informado, ele iria fazer essa escolha. Bom, o caso foi um sucesso, os clientes adoraram essa condição, justamente por esse envolvimento emocional, que o fato dele estar escolhendo a área comum do que ele iria morar, isso trouxe para ele uma aproximação, ele já conseguia se visualizar, ele conseguia se enxergar utilizando aquele espaço que ele escolheu, e não simplesmente um espaço que estaria ali, que ele, pô, legal, tem no meu condomínio, mas eu não uso tanto. Então, assim, vou dar um exemplo, a gente tinha churrasqueira, tinha a opção de fazer efetivamente uma churrasqueira ou um espaço com forno de pizza. E a maioria escolheu pela churrasqueira carvão. Ok, alguns escolheram pelo forno de pizza, foi executado a churrasqueira carvão, todos ficaram satisfeitos, mesmo aqueles que não tiveram sua escolha, pelo simples fato de estarem sendo ouvidos. Ele já conseguia se enxergar. Para a empresa, foi algo bem bacana, foi um case de sucesso, vendemos o empreendimento inteiro em um final de semana, e o cliente sentiu um envolvimento emocional desde a largada até a entrega do empreendimento. NPS desse empreendimento, pesquisa após ocupação, explodindo a satisfação dos nossos clientes. Esse é um caso que eu adoro contar. Nossa, personalização, né? A gente, quando fala em personalização, a gente fala de uma característica, de uma ferramenta que conversa demais com a experiência do cliente, com o que traz resultado. E é isso que você falou, né? Ele passa a se sentir parte do que foi feito, né? Eu contribuí, eu tive ali, foi algo feito para mim, foi algo feito do jeito que eu gosto. Às vezes, hoje, quando a gente fala em personalização, às vezes as pessoas, as empresas ficam preocupadas do nível de investimento disso, pensando que a gente está falando em nível de CPF. E não, né? A gente está falando em como que a gente consegue olhar para os dados que a nossa empresa consegue colher e fazer algo para alguns grupos específicos, né? Você deu um exemplo aqui, especificamente da área comum, bacana, mas às vezes a gente olha para certos grupos da nossa empresa através dos dados. Então, por exemplo, você consegue ter um grupo de clientes perfil 60+. O que você consegue fazer para esses clientes?
sabe? Então, é isso que é personalização quando a gente olha para a experiência do cliente. É a gente entregar soluções para um perfil. E você já está personalizando nesse nível. E você acha, Alan, que depois a gente viu muitas mudanças no comportamento do consumidor com a pandemia, né? E uma das questões relevantes que estão aí, enfim, que é uma realidade e que não vai mudar totalmente, é o próprio home office, né? Você já percebe alguma mudança no comportamento do consumidor em relação a gabaritos, a tipos de projetos para isso ou não? Você acha que ainda não está acontecendo esse tipo de procura? Está acontecendo totalmente, Giovana. O que a gente observou nesse período de pandemia, que já dura pouco mais de um ano, né? Que a gente percebe coberturas com uma área aberta privativa, apartamentos com gardens, né? Com aquela área externa ajardinada. Esses produtos têm saído muito rapidamente, eles são ofertados e rapidamente vendidos. Há também pedidos por apartamentos cada vez maiores. Então, aquela tendência que a gente observava no mercado, de fazer aquele apartamento extremamente compacto, onde o cara basicamente só dormia ali, né? O que a gente observa é um movimento de uma readaptação para a nova realidade que nós estamos vivendo. E mais, essa questão da pandemia acendeu para a gente outras possibilidades que antes a gente não enxergava. Em algum momento, daqui a pouco, se Deus quiser, o quanto antes essa pandemia vai se encerrar. Mas algumas situações que nós vivemos durante a pandemia, melhorias que nós tivemos na nossa qualidade de vida, porque, apesar de tudo, a pandemia, né, fez a gente ficar mais dentro de casa, com nossos filhos, etc. Então, assim, essa questão de um trabalho mais híbrido, de você trabalhar parte no escritório, parte home office, isso, a tendência é a gente ver muito mais empresas migrando para esse formato e, naturalmente, as empresas migrando para esse formato, as moradias têm que estar preparadas para isso. Então, aquele apartamento, como eu tinha falado, muito compacto, ele não serve mais para esse cara que vai ter um trabalho híbrido. Ele vai precisar de um pouco mais de espaço, muitas vezes, do home office dentro da moradia dele. Então, nós estamos observando justamente essas situações para pensar os nossos projetos, pensar nossos produtos e a forma de comunicá-los de forma ao nosso cliente saber que essa necessidade dele vai ser atendida com os nossos estudos. Alan, eu fico imaginando isso para você, que é uma mente criativa, que eu sei a todo momento muito né, pensando em inovação. Eu fico imaginando o pool de oportunidades que isso pode trazer, né? De benefícios para esse cliente, de inovação para esse cliente, que agora vai estar mais dentro de casa. Então, o que era, de repente, às vezes, um benefício, agora tem outros tipos de benefício, né? De repente, o armário embutido, que a gente costumava dar num cômodo ou outro, será que agora vai ser um home office pronto? Aquela mesa que todo mundo precisa, bacana, com uma iluminação legal, será que esse tipo de coisa vai acontecer? Então, eu fico imaginando uma mente como a sua, já pensando nas oportunidades que vai poder oferecer de forma diferente, inovadora para o cliente. Deve ser aí um campo fértil, né, o tempo todo trazendo oportunidades. Muito bacana. E outra coisa também que você estava falando, e me veio à mente, né, o quanto que, e aqui só conjecturando, né, o quanto que num futuro próximo, talvez a área comum antes, há anos atrás, tão valorizada, talvez possa já não ser mais ter aquele brilho todo. Vai existir sempre, vai existir, como você falou, no Rio de Janeiro, não dá para a gente deixar de ter uma piscina, uma churrasqueira e tal, mas, de repente, o melhor aproveitamento, né, da área interna, enfim, da própria construção, para um pouquinho mais de espaço, talvez seja também uma tendência aí que possa vir a acontecer. Não sei, estou chutando aqui, não sou arquiteta, não sou engenheira, mas quem sabe isso aí pode vir a passar pela mente de vocês. Vai ficar pensando e sempre projetando o que for mais adequado para o nosso cliente, de fato, para gerar essa satisfação dele.
Difícil te responder essa pergunta de bate-pronto, Giovana. Não é uma pergunta tão simples, porque tem um outro lado dessa história, que é a falta de socialização que nós também tivemos nesse momento, né? Então, concordo com você. Eu acho que a coisa vai... Eu acho que tem demais um equilíbrio, um reequilíbrio, redimensionamento de espaços do que efetivamente de uma eliminação. Mas foi como você falou, não é uma eliminação, uma readequação, um redimensionamento. Porque as pessoas, pelo menos a minha análise desse momento também, é que essa necessidade de socialização, quando nós finalizarmos essa pandemia, essa demanda reprimida aí, certamente você vai ter convidados bem bacanas para trazer aqui no teu programa, para trazer visões sobre outros mercados, como é que isso vai acontecer dentro desses outros nichos, né? Imagina, por exemplo, o mercado de viagens, né? Então, o pessoal tem viajado muito pouco. Como é que esse mercado vai se comportar nesse próximo momento? E eu acho que isso, de alguma forma, essa socialização, a vivência de experiências, né, que é um pouco do que a gente está falando, e que a área comum traz isso, é realmente um ponto interessante para a gente pensar no comportamento das pessoas após esse período que nós estamos vivendo. Sem dúvida. E uma coisa também muito importante, só para pontuar, que você falou, e que é muito realidade, Harvard Business Review trouxe um artigo recentemente, voltando atrás um pouco no que foi falado no começo da pandemia, né, de que algumas grandes empresas, Facebook e outras tantas, falaram que não iam mais adotar o trabalho presencial, que agora todo mundo ia trabalhar no home office. E agora, pouco mais de um ano depois de pandemia, eles voltaram um pouco atrás, e esse artigo fala justamente disso, o quanto que os profissionais estão valorizando o trabalho híbrido, né? Não necessariamente você totalmente no seu home office, isso para algumas pessoas pode até funcionar, mas você podendo estar eventualmente no seu ambiente profissional. Por quê? Né? Pela socialização, muito provavelmente, pela sinergia. A gente vê muitos profissionais trabalhando muito mais agora, de forma remota, em carga horária, do que antes no seu ambiente profissional, porque você já não está mais no trabalho, é o trabalho que está dentro do seu ambiente, né? Você para de trabalhar, vai fazer alguma coisa porque terminou o seu horário, só que aí você lembra, aí você acessa de novo o sistema da empresa. Então, o trabalho veio para dentro da sua casa, a verdade é essa. E aí as pessoas estão trabalhando, de fato, com mais carga horária, acontece, e aí agora voltou para uma tendência, o pessoal voltou um pouquinho atrás e está falando de trabalho híbrido, né, como uma grande tendência, e eu concordo muito com o que você falou. A gente a gente não conhece pouco dessa nova realidade, né? Infelizmente, fomos pegos por algo que nunca vivemos antes nesse nível, que foi essa pandemia, e as coisas vão mudando. Não dá para a gente ser muito absoluto no que a gente está falando agora, né? Tem tendências aí que vão acontecer, mas que não dá para bater muito na pedra, digamos assim, sobre o que vai ou não acontecer. Acho que é o que tem acontecido nos últimos 10 anos, tem sido muito forte, né? É difícil a gente, hoje em dia, sacramentar qualquer coisa. O mundo hoje muda tão rapidamente, a gente consegue pegar algumas lições aprendidas, ver o que ela trouxe de bom, mas, naturalmente, essas definições... Eu acho que as tendências hoje elas são muito mais fluidas, né? Então, a coisa acontece, ela é reavaliada o tempo inteiro. Então, é difícil a gente chegar a determinadas conclusões, até sobre outras indústrias. A gente fica pensando, sei lá, na indústria de carro. A indústria de carro foi uma que sofreu alguma coisa nesse momento de pandemia. Mas aí a gente ouve, aí tem outros modelos de aquisição de carros, a gente vai vendo, né, hoje o pessoal tem feito o pessoal vai pagando o carro e de tempos em tempos ele está sempre com carro zero, não tem custo de manutenção e tal, né? É um modelo bacana. Mas como é que isso vai se comportar quando, sei lá, um outro tipo de combustível foi implantado? Como é que vai ser o comportamento do consumidor
se o cara ele vai querer continuar mesmo fazendo esse pagamento, se ele não prefere agora ter um custo de manutenção que beira zero, sei lá, com o carregamento do carro na tomada. Será que a gente vai ter um boom de novas compras de veículos? Como é que esses carros, o que esses carros vão oferecer além de simplesmente um deslocamento? Então, acho que todas as indústrias elas vão se provocando e vão se adaptando a, de fato, essas novas necessidades do consumidor. E a nossa indústria, naturalmente, da construção civil, e ela tem uma vantagem muito grande em relação às outras nesse ponto, é que o ser humano, comportamentalmente, ele precisa de um abrigo e de uma coisa que soe para ele familiar. Então, essa questão do cara, assim, me parece, a maioria das pessoas não se adaptaria a ficar morando um dia em cada lugar, um dia em cada casa. Claro que tem executivos que passam a semana inteira viajando, mas a população como um todo, ela precisa daquele abrigo, ela precisa daquela coisa que lhe é familiar. Isso, historicamente, é assim, né? Desde os homens da caverna, o homem da caverna ele tentava dormir mais ou menos na mesma caverna todos os dias. Ele não dormia porque ele sabia que aquele lugar era seguro, que ele tinha alimento perto. Então, nesse ponto, a indústria da construção civil ela consegue se adaptar mais às necessidades do cliente e sofrendo um pouco menos dessas questões externas, né, que outros mercados talvez possam estar com uma oscilação um pouco, pelo menos, é minha visão de momento, né, como tudo muda, mas a minha visão sobre o tema segue um pouco nessa linha. Perfeito. Alan, que incrível ouvir você falar, ver você dividindo um pouco da sua perspectiva sobre o mercado. Tenho certeza que foi extremamente elucidativo para quem está nos assistindo. Infelizmente, a gente está chegando a mais um final do Conexão Cliente, mas com certeza com muitos insights, Então, eu queria agradecer demais a sua participação aqui. Foi muito rico. E queria que você deixasse aqui a sua rede social, como que as pessoas podem te encontrar e continuar ouvindo esse conteúdo incrível que você tem para passar. Legal, Giovana. Enfim, eu que agradeço o convite, foi um prazer estar falando com você e todos os espectadores. Bom, eu estou no LinkedIn, Alan Deveza, vocês podem me contatar por lá, ver um pouco do nosso trabalho, um pouco das coisas que a gente tem feito, e vai ser um prazer conversar com todos vocês mais um pouquinho. Ai, que excelente. O Alan é muito acessível, então o LinkedIn dele vai estar aqui nos créditos para vocês. Se conectem a ele no LinkedIn, porque com certeza vocês vão continuar tendo insights poderosos. Quero dizer para você que continua assistindo o Conexão Cliente aqui na TV Max, que esse programa é feito para você de acordo com o que você traz para a gente. Então, continue colocando as suas percepções, continue fazendo os seus pedidos, porque o Alan, por exemplo, está aqui porque você pediu para a gente sobre um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário e sobre as novas tendências. Então, continua mandando, ou no Instagram da TV Max, ou no meu, que vai estar sempre aqui para você, viu? Muito obrigado pela sua participação, por mais uma semana. Nos vemos na próxima semana com mais um convidado. Alan, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.